Oi pessoal, agora vamos responder a questão 28. Considere um reservatório de resíduos com 80 metros de largura, 250 metros de comprimento e 12 metros de profundidade. Neste momento, o reservatório está completamente cheio e todo o resíduo deve ser tratado. Se o tratamento do resíduo custa 0,02 por litro, ou seja, 0,02 de real, que é a mesma coisa que 2 centavos por litro. Então, o custo total com o seu tratamento é um valor, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar que tipo de figura é essa. Como ele falou, largura, comprimento e profundidade, a gente já observa que é um paralelepípedo, certo? Então, só deixa eu desenhar isso aqui para vocês identificarem que figura é. Então vai ser um cara, sei lá, nesse formato, certo? Digamos que é um cara nesse formato. Eu ainda posso melhorar isso daqui. Tudo bem, deixa ele assim mesmo. Mas deixa eu dar um destaque maior, né? Deixa eu colocar isso em outra cor. Digamos que ele seja esse cara aqui. É melhor, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que ele falou: 80 metros de largura. Então temos aqui 80, 80 metros, certo? Depois ele disse 250 metros de comprimento. Então aqui 250 metros. E depois de 12 metros de profundidade, que é a mesma coisa que a altura, se a gente quiser observar assim. 12 metros, tudo bem? Então, ele quer que a gente descubra o custo total. Só que ele diz que o tratamento do resíduo custa 2 centavos por litro. Então, a gente tem que descobrir o volume desse cara daí, beleza? Do jeito que está, a gente vai descobrir esse volume em metro cúbico. E depois a gente vai ter que transformar para litro. Aí, descobrir o valor em litro, a gente pode descobrir quanto é que a gente vai gastar, certo? Quanto é que ele vai gastar, né, no caso. Então, vamos lá. Aqui a gente deve recordar que o volume de um retângulo sempre é o quê? Comprimento vezes largura vezes altura ou profundidade, se vocês preferirem, certo? Então, vamos lá, vamos lá. Deixa eu marcar isso aqui, porque é exatamente essa fórmula que a gente vai usar, certo? Como ele já nos deu os valores, basta substituir. Então, vamos lá. O volume o volume vai ser igual ao comprimento, que é 250. Então, 250 vezes a largura, que é 80, vezes a altura ou profundidade, que é 12. Certo? E a gente faz essa multiplicação, simples assim. Tudo bem? Deixa eu multiplicar então 250 vezes 80. E aqui a gente pode pensar até melhor. Vamos multiplicar 25 por 8 e a gente esquece esses dois zeros. E depois a gente repete. Tudo bem? Vou fazer essa conta aqui do lado mesmo. Cadê? Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. Temos 250 e vamos multiplicar isso por 80, certo? Então aqui, como eu disse, a gente vai esquecer esses dois zeros por enquanto, certo? Só deixa eu marcar eles aqui. Vamos esquecê-los por enquanto. Deixa eu passar logo essa barra e fazer essa multiplicação. Só que não é o tamanho que eu quero, né? Tudo bem? Então vamos lá. Fazendo essa multiplicação aqui, vamos ter o quê? 8 vezes 5 só é 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, isso é 20. E agora a gente repete os dois zeros. E eu esqueci de... tá certo. Tudo bem? Então aqui vamos ter o quê? 20 mil, certo? E agora a gente vai multiplicar 20 mil vezes 12. Mas antes disso, deixa eu colocar logo aqui. O volume vai ser 20 mil vezes 12. Então aqui eu nem preciso multiplicar, literalmente, porque o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou multiplicar 12 por 2. E 12 vezes 2 é o quê? 24, certo?
Então, a gente tem que o volume vai ser 24 e repetimos esses 4 zeros aqui, ó, certo? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4. Literalmente, a gente vai ter o volume igual a 240 mil. Mais 240 mil o que, Adilson? 240 mil metros cúbicos, certo? Literalmente é isso aí. Esse é o nosso volume. Ah, mas como é que eu vou agora calcular o valor? Como eu disse, a gente vai transformar esse volume em litro. Como a gente faz isso? Basta recordar de uma outra situação. Basta recordar que um litro, ele é sempre igual a 1 decímetro cúbico. Beleza? Ou seja, a gente vai transformar esse metro cúbico em decímetro cúbico e depois é que a gente transforma isso em litro, certo? Então deixa eu marcar isso aqui porque é outra coisa que a gente vai usar. E daí eu vou aproveitar e vou relembrar a escala, certo? Ah, Adilson, que escala? Vou colocar aqui do lado. Aqui mesmo. Quilômetro. Só que é quilômetro. Aí, vamos lá. Daqui a pouco eu coloco. Hectômetro. Decâmetro. Só deixa eu melhorar isso. Decâmetro. Metro. Decímetro. Centímetro. E milímetro. Só deixa eu dar uma puxada nisso daqui. Pra cá. E vamos lá. E milímetro. Certo? Mas a gente precisa relembrar que todo mundo aqui tem que estar elevado ao cubo, certo? Porque a gente está falando em volume. E se vocês perceberem, o nosso volume está em metro cúbico. Então, o que vai acontecer? Vamos sair de metro cúbico e vamos nos deslocar uma unidade para a direita, para chegar em centímetro cúbico. Então, eu vou aproveitar e dizer que toda vez que a gente se deslocar uma unidade para a direita, vamos ter que fazer o quê? Multiplicar por 1000 ou por 10 a terceira. E toda vez que a gente nos deslocar para a esquerda, vamos dividir por 1000 ou por 10 a terceira. Literalmente é isso aí, certo? Então, essa ideia também é importante. E a gente deve observar que para sair de metro cúbico para decímetro cúbico, a gente vai ter que multiplicar por 1000. E multiplicar por 1000 é a mesma coisa que, para esse caso que a gente tem aqui, adicionar o quê? 3 zeros, certo? Por quê? Se eu tenho 3, multiplico por 1000, vai ficar o quê? 3000, ou seja, o 3, e eu repito, 3 zeros, certo? Então, com isso, a gente pode literalmente dizer que o nosso volume vai ser o 240 mil, beleza? E a gente acrescenta o quê? Mais 3 zeros, já que a gente está multiplicando por 1000, né? Então aqui, isso vai agora estar em quê? Em decímetro cúbico, literalmente, certo? Tudo bem? Então aqui a gente já conseguiu converter novamente o nosso volume. Virou 240 milhões decímetros cúbicos. Mas acabou? Não. Por quê? Agora a gente vai usar essa relação que a gente tem aqui, ó, que eu acabei de falar, que a gente transforma 1 decímetro cúbico em 1 litro. Ou seja, se eu tenho 240 milhões de decímetros cúbicos, isso é a mesma coisa que o quê? 240 milhões de litros. Literalmente é isso, certo? Então, podemos concluir, vou colocar aqui embaixo, que o volume vai ser igual a 240 milhões de litros, certo? E aqui é exatamente onde a gente quer chegar para poder calcular agora o valor, certo? Tudo bem até aí? Se sim, vamos lá. Então já temos o nosso volume em litros e agora a gente pode fazer o seguinte: ou faz uma regra de 3, ou simplesmente a gente vai e multiplica. Multiplica isso por quanto? Por que eu falei só multiplica? Porque ele disse que 1 litro
é 2 centavos. O valor o tratamento de 1 litro, né, é 2 centavos. Então, como eu tenho 240 milhões de litros, basta multiplicar pelo valor de 1 litro, certo? Então, fazendo isso, vamos ter o seguinte agora. Vou fazer aqui mesmo. Fazendo isso, vamos ter o quê? Vamos ter 240 milhões de litros multiplicado pelo valor referente ao tratamento de 1 litro, que é 0,02, beleza? Quando a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter o valor em real que a questão está nos pedindo aí. E como a gente tem um número inteiro, um número natural, no caso, multiplicado por um número decimal, aqui a gente pode observar o seguinte, ó, esse número termina em vários zeros, né? Então, para cada zero desse, eu posso deslocar essa vírgula aqui, ó, uma casa para a direita, certo? Por quê? É como se eu estivesse multiplicando por 10. Como eu tenho duas casas decimais aqui, ó, eu anulo dois zeros desse. É como se eu tivesse agora multiplicado por 100. Ou seja, desloco isso aqui duas casas para a direita. Tudo bem? A gente pode fazer isso? Pode. Ou pode multiplicar normal. Só que haja coração aí, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o que agora? Vou eliminar dois zeros desse número e vou deslocar essa vírgula duas casas para a direita, certo? Depois que a gente faz isso, qual número a gente vai ter? Vamos ter esse 24, um zero, outro e outro. Ou seja, ficamos com 2.400.000 vezes 2. Ou seja, simplificou totalmente a nossa conta, porque a nossa preocupação agora é fazer o quê? Multiplicar 24 por 2 e repetir esses 5 zeros. Tudo bem? Então, quanto é 24 vezes 2? De cara, a gente já sabe que isso é 48. E agora a gente repete esses 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos o número o quê? 4.800.000 reais. Aí só por questão de organização, eu vou colocar aqui o R, o cifrão, a vírgula e os dois zeros. Beleza? Tudo bem? Ou seja, a gente pode concluir literalmente que o nosso gabarito é que letra? E aí? Letra E, né? Superior a 4 milhões de reais. Tudo bem? Por quê? A gente achou 4.800.000 reais. Certo? Então, com isso, a gente finaliza mais uma questão. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer seus comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.